Tech Mix está de volta. Quarta-feira é dia de falar de tecnologia e por isso Béio Cardoso está aqui com a gente para falar principalmente das tendências aí de tecnologia para 2024. Bom dia, Béio, tudo bem? Bom dia, Pancho, bom dia, Belmiro, e bom dia à nossa audiência. 2024 promete ser um ano de muitas mudanças tecnológicas que vão impactar a nossa sociedade. Eu vou trazer 3 tendências que devem gerar um impacto considerável no meio que a gente vive. A primeira delas é a chegada dos assistentes inteligentes. A mudança dos bots para agentes será a maior revolução na computação desde que deixamos de digitar os comandos para clicar em ícones nas telas das máquinas. Em 2024, pode ser o ano de comercialização desses agentes pessoais. Eles são capazes de entender a linguagem natural e executar tarefas complexas. Eles irão transformar indústrias, aumentar a produtividade e redefinir a nossa interação com a tecnologia. Tem uma startup no Vale do Silício que ela criou um PIN com inteligência artificial. A gente está falando de um broche com AI. O nome do dispositivo é AI PIN. Olha só. Aí, boa. Mandioquinha. Coisa boa. Esse dispositivo ainda é muito caro e ele custa alguns smartphones e ainda vem com uma capacidade um pouco menor. Então, é uma tecnologia nova. Eles buscam uma substituição para o celular. Esse broche pode ser uma solução. A nossa segunda tendência de tecnologia é a ética e a legislação de inteligência artificial. Com mais de 800 medidas sendo avaliadas globalmente, as preocupações éticas em torno da inteligência artificial finalmente devem chegar em 2024. A União Europeia, ela avançou bastante na aprovação da regulamentação. Os Estados Unidos, ele faz isso em um estágio inicial. E aqui no Brasil ainda passa longe de qualquer coisa. Toda e qualquer criação, seja ela humana ou feita por uma inteligência artificial, ela tem que seguir os preceitos legais para garantir que não haja nenhuma violação. Atualmente a gente tem esse uso indiscriminado na reprodução de imagens, a gente viu deepfakes sendo feitas, anúncios feitos com deepfakes. Isso é um problema muito rebuscado ainda, que a gente tem que ter um amparo legal. Do jeito que a coisa toca, dá cada vez mais aquele sentimento de que a internet é uma terra sem lei. Regular é preciso. E a nossa última tendência de tecnologia para 2024 é a chegada dos carros autônomos nível 3. O nível 0 é sem automação nenhuma, o nível 1 tem o auxílio do motorista, o 2 é uma automação parcial, o nível 3 é uma automação condicionada, o 4 é uma alta automação de direção e o nível 5 é aquela automação plena. Em 2024, a gente vai testemunhar o início de viagens autônomas, ou seja, eu consigo ter a escolha de usar ou não a direção. Pensem como seria vantajoso e como vai mudar a rotina da gente se tivermos a possibilidade de ir trabalhar, pegar aquele trânsito sem ter que prestar atenção na direção. O problema também, às vezes, nunca é a gente, é os outros, né? Foi um processo gradativo, né? A gente começou sem expectativa nenhuma, depois com algum anseio, e agora a gente já chegou no nível 3, e as principais fabricantes já estão fazendo isso. Isso vai impactar, por exemplo, seguro de carro, nosso comportamento. Num futuro próximo, a gente sabe que isso deve caminhar, principalmente em transportes de cargas, porque não terá motorista. O perigo será o humano dirigindo, porque ele sim será falho. E isso é uma visão muito otimista. Vale lembrar que a gente está num vale que se muda o lado da cama, às vezes o sinal de celular desaparece. É verdade. Então, quanto mais ainda manter um sinal constante num carro, né? As 3 tendências que trouxeste aí têm relação com inteligência artificial, se for pensar, né? Tudo está atrelado a ela. Na última vez que a gente conversou sobre inteligência artificial, eu comentei que ela iria nos impactar, assim como a internet o fez e como o celular o fez. Mas essa semana eu escutei algo que me chamou muito a atenção. Os especialistas estavam falando que o impacto na sociedade da inteligência artificial será proporcional ao que a eletricidade foi para a gente. E tudo está ligado a isso. Em todas as áreas ela vai impactar. Para isso, a gente precisa ter a legislação, como eu falei, que para mim é o ponto principal.
O grande problema é que geralmente acontece alguma ruptura para depois a lei sair atrás e tentar botar uma normativa em tudo. Até isso acontecer, esse ato que fica, muita coisa ruim acontece. Posso ver o copo meio vazio ou meio cheio, né? Se eu quiser ver o copo meio cheio, um monte de coisa que vai impactar a gente. O copo meio vazio como a bandidagem vai usar isso para aplicar golpe em escalas. Né? Os caras não vão nem cometer os erros de fala, de dicção e de escrita, porque vai ser uma inteligência artificial que vai aplicar o golpe para eles. Exatamente. Béio Cardoso trazendo as tendências da tecnologia para 2024. Obrigado, Béio, mais uma vez.